Olá, você que está acompanhando o Habita Rank, eu sou Bruno Calegari, nós estamos aqui em mais um programa, em mais um episódio. Já quero agradecer imensamente o seu carinho, a sua audiência e convidando você também a nos acompanhar desde já através das nossas redes sociais também. Você que ainda não segue, o nosso perfil no Instagram, que é o Habita Rank, e tem o nosso canal no YouTube também para você acompanhar, tá? Lembrando que pela TV a gente faz um compilado dos melhores momentos. E no canal do YouTube nós temos o episódio na íntegra para você que está nos assistindo. Bom, os nossos convidados hoje são todos síndicos, tá? Eu tenho 2 síndicos profissionais, uma síndica moradora e, claro, nós vamos começar primeiro pelas mulheres. A Ana Muzi Youssef, ela que é a síndica moradora. Youssef ou Youssef? Youssef, né? Youssef, então Pronúncia pronto, correta. Youssef, correto. Síndica moradora. Ana, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, sua presença. Bem-vinda, viu? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Bom, quero agradecer a presença também do Tiago Luiz Correia, síndico profissional. Está aqui comigo. Tiago, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Muito obrigado. Vamos bater um papo bem legal aqui. Isso, tem muito assunto polêmico, viu? O senhor se prepara. E o Jobson Santos, ele que é síndico profissional também. Obrigado pela sua presença. Bem-vindo. Eu que agradeço e vamos bater um papo construtivo. Vamos lá, vamos lá. Bom, hoje o nosso episódio pretende trazer alguns temas polêmicos e eu já vou começar com o primeiro. Síndico justiceiro, quando o síndico entra no meio de uma briga e toma partido, ele está mantendo a ordem ou usando o cargo para mostrar poder? Até que ponto o síndico vira um ditador do próprio condomínio? Ana, começa contigo. Bruno, eu estou como síndica há 7 anos no nosso condomínio e não passei por situações assim que eu tive que fazer grandes Intervenções polêmicas. ali, Não, brigas. Aham. sabe? Eu não posso dizer assim que eu tive grandes problemas. Então, tem coisa corriqueira do dia a dia. Uhum, Tipo, sei lá, o cachorro da vizinha que sujou, uhum. ou, sabe, coisas assim bem corriqueiras, né? Sim. Então, eu não tive grandes problemas, tá? Dizer que, e alguns, aliás, assim, o corriqueiro mesmo, mas tem algumas coisinhas que você interfere, mas o próprio morador te ajuda, aí você conversa. Eu sou muito de dialogar, entendeu? Uhum. Vou lá, vou atrás, eu converso com a pessoa e nunca tive multa, nunca tive problema de nada nesse aspecto no meu condomínio, com a graça de Deus. Muito bem, muito tranquilo. seu Tranquilo. condomínio. Quero morar lá, inclusive. Então, Então, pode porque ir, você está será trazendo. bem-vindo. É um paraíso. Ô, Jobson, É e verdade. pegando esse gancho aí, e aí, o síndico toma partido, ele tá o quê? Tentando manter a ordem, ou às vezes pode acontecer dele tá querendo mostrar o poder ali, fala, não, quem manda aqui sou eu, e eu que decido que é para esse lado e pronto. Eu nunca passei por esse tipo de situação também. Acho que Uhum. você tem que ser muito mediador nas situações. É, assim, eu nunca tive esse tipo de embate, nem como morador com o síndicos passados, e nem eu como síndico profissional. Uhum. Eu nunca tive. Sempre tranquilo, a situação mais... Às vezes o desentendimento ali, ou um desencontro, vamos dizer assim, mas de forma muito tranquila, serena, e vocês conseguiram resolver. Sim. Certo. E você, Thiago, já passou por uma situação assim que você precisou falar assim, quem manda aqui sou eu, e pode parar com essa briga? Já aconteceu já. Eu administro hoje 2 condomínios em Campo Grande. Um deles é o residencial Atenas, que é um residencial, pelo nome às vezes a pessoa não lembra qual é, mas ficou famoso por conta da invasão que teve ali no condomínio, que é o famoso Carandiru, que apelidaram, até saiu nas notícias. Sim. Então, ali no começo, teve muito embate, porque ali o sistema de gestão daquele condomínio era individual por bloco. Então, teve muito embate de que cada bloco fazia sua melhoria específica, alguns não queriam fazer, e quando eu entrei, não tinha administradora, não tinha CNPJ, não tinha várias situações que eu tive que mostrar para eles que a gente tinha que ser um condomínio, um conjunto entre todos, e não individual. Sim. Então, a gente
bateu muito de frente, foi bem complicado, né, no começo, mas era um choque de realidade que eu tinha que mostrar para eles que a gente tinha que resolver. Hoje, graças a Deus, entramos no consenso, hoje é tudo junto, de fato, é uma taxa única, tanto que antigamente já não era taxa única, cada um pagava o seu ali do jeito que achava. É uma taxa única, tem o CNPJ regulamentado, tem a administradora, então, assim, tem série de coisas que não tinha que hoje tem. Então, assim, acho que a princípio de tudo, hoje eu acho que é o respeito. Acho que a partir do momento que você consegue se impor respeitando, acho que tudo consegue alinhar e ir para um caminho certo. Se a partir do momento que há mesmo em condomínio divergência de informações ou de ideias, acho que a base de tudo é o respeito. Então, tendo respeito, acho que o negócio caminha. Bom, então o próximo tema que eu vou trazer aqui, já vou trazer contigo. Você já teve algum morador que virou alvo do grupo de WhatsApp depois de discutir ali com você, por exemplo? Não teve, eu já tive particularmente com o morador, resolvi com ele, hoje ele conversa comigo de boa, e ele já teve com moradores, principalmente em grupos, excluir ele em grupo, ele ficou foi bem complicada a situação, teve xingamentos, teve várias situações, eu tentei conversar com ele para não ser dessa forma, que é a questão que eu acabei de falar, que é o respeito. Sim. Independente se é mulher, opção sexual, cor de pele, não importa. Acho que o respeito é a base de tudo, porque vem da essência da sua educação. Então, infelizmente, ele foi bem agressivo com uma situação por conta de um gato, pra você ter ideia. Então, começou por aí a discussão. E hoje tá bem mais tranquilo. Então, assim, não teve mais esse embate, mas foi bem complicado. Porque, assim, o síndico, ele administra o condomínio. Existem embates? Existe. Mas daí acho que é a liderança de cada um, de como ele conseguir resolver. Sim. Então, esse é perfil. Então, assim, eu vou virar síndico profissional. Virar, qualquer um pode virar. Mas acho que é muito baseado no perfil de cada um, de conseguir conciliar conflitos. Sim. Então, o conflito, ele vai existir, problemas vão existir, só que, acima de tudo, você tem que saber lidar com aquela situação e tentar resolver. Então, assim, nesse caso, não era um problema meu, mas eu conversei com a pessoa, mesmo não tendo sido eu envolvido ali nessa situação, mas ele entendeu o meu lado e foi resolvido esse problema aí, fora alguns outros que acontecem às vezes. Ô, Jobson, já teve aí discussão que virou perseguição depois aí? Algum desentendimento que por um tempo se arrastou? Não, eu tive uma situação, foi ao contrário. Eu tive tinha um morador muito parceiro meu, muito voz ativa dentro do condomínio, e ele praticamente me representava nos grupos, né? Ele falava, fulano, fala isso assim, assim, assado. E ele falava, a gente era muito parceiro. Só que aí um dia uma moradora começou a persegui-lo, perseguia. Aí veio uma outra moradora, fez uma fofoca para ele dizendo que era eu que orientava a moradora a perseguir ele. Não, que confusão. Esse cara virou as costas para mim, que até hoje ele não conversa comigo. Ele não me deu a chance de explicar que não era eu. É condomínio grande, era um condomínio de 500 unidades. Tem muita fofoca. O grupo é muito ativo. Sim. E grupo de WhatsApp é o tal do lugar para dar fofoca e desentendimento, né? Eu já nem... No condomínio que eu participo, que eu moro, eu nem participo do grupo. Não gosto, não entro, não adianta, sabe? Falo, não, deixa para os meios oficiais lá para mandar aviso, que seja por e-mail, no aplicativo, qualquer coisa, porque senão vira confusão, né? Ô, Ana, já teve situação aí de algum desentendimento? Eu acho que você vai falar não, né? Mas eu tenho que perguntar. Não teve nada, porque você não tem problema. Graças a Deus, Bruno, graças a Deus. Não, eu tive um probleminha com um morador que era inquilino, né? E ele queria participar assim, das assembleias, queria opinar e tal, né? Enquanto são ideias bacanas, que vão agregar valores de melhora no condomínio, enfim, você não teria problema nenhum, todo mundo pode participar da assembleia, né? Mas aí ele participava e aí ele começou a querer mandar, sabe? Aí perguntam, né, Ana, ele né? Falei, não, ele é inquilino, tá? Ele tá como um colaborador aqui com a gente na reunião e tal. Aí, no fim, eu tive que, assim, foi horrível, a gente acabou, ele discutiu comigo, eu falei, olha, não vai dar certo, você é inquilino, o que manda aqui é proprietário.
Eu tenho que obedecer o que a regra do condomínio manda. Eu não posso, você jamais vai poder opinar. Compra um apartamento que você vai poder opinar, né? E assim foi, sabe? Passou um tempo e eu brinco sempre, eu falei pro pessoal ali agora na sala, eu rezo muito, sabe? E aí eu comecei a rezar bastante para esse cara mudar. Ele acabou mudando do condomínio, que eu não fiquei nem sabendo quando ele mudou. Sim. Quando o zelador me contou, falou, dona Ana, a senhora nem imagina, o fulano mudou do condomínio. Ele falou, mas como? Ele falou assim, não, eu não sabia, ele me avisou no dia que ele ia precisar do elevador. Olha só. Então, assim, o problema que eu tive foi embora. Né? Foi resolvido. Foi resolvido. Não cheguei a ter... Assim, discussão não. Ele falou algumas coisas, né? Eu falei, cara, não tem o que discutir. Isso aí é lei, né? Tem que seguir o regimento, né? Diz do condomínio. Viu? Vocês têm que fazer oração um pouquinho mais, rezar um pouquinho mais. Tá vendo? Ó, depois você fala qual que é a oração, a reza que você fez certinho e passa pra eles. Agora, olha, tem um outro lugar que dá muito desentendimento. Geralmente são nas assembleias, né? E às vezes você tem um tema muito polêmico ali para discutir e tal, vira aquele pampeiro todo. Enfim, já vi casos de pessoas quererem partir para ofensa, né? Pro xingamento. E casos de pessoas tentar para vias de fato mesmo, né? Ana, você já teve algum caso, assim, numa assembleia, do pessoal, os ânimos ficarem um pouco mais à flor da pele e você, enfim, ter que falar, gente, calma, respira um pouquinho? Olha, eu estava comentando com o pessoal, eu tive um problema que existia no condomínio de telhado, né? E desde que construíram o prédio na época, né? Ficou com esse problema. E aí eu comecei a ser crucificada, porque os proprietários eram majoritários do prédio, são até hoje, né? Mas são pessoas bacanas, não tem nada. Aí foi uma pressãozinha que você sente e eu tive que, né, administrar isso aí, mas assim, sem agressão, nada. E acabou que a gente entrou num acordo, fizemos o orçamento, eles foram super parceiros, resolvemos o problema, tocamos a obra e acabou o problema. Então, eu falo que no meu condomínio, continuo te dizendo que são poucos problemas, tá? Poucos problemas. Poucos problemas. Meu Deus. É um lugar que eu queria. Não é bem? Bom, mas olha... Vocês querem propor uma troca de administração, aí, de gestão, Pergunta aí sobre inadimplência. Vamos chegar nesse ponto. Ai. Ô, Tiago, e aí? Quando pega esse cenário aí, já teve situação de assembleia, ter quebra-pau, ter pampeiro, ter xingamento, e você ficar naquele, e agora, o que eu vou fazer? Xingamento, assim, quebra-pau de... Acho que eu até vi uma reportagem fora daqui do estado, foi bem feio o negócio de jogar em cadeira, né? Sim. Foi bem terrível, mas nesse ponto não chegamos. Mas, assim, discussão, assim, porque, assim, a opinião, cada um, de fato, tem a sua mesmo. Só que, assim, é o jeito de impor sua opinião, né? Não é forçar do jeito que você pensa, porque, assim... A maioria das assembleias, quando a gente convoca, em prática, né, na média, de 10% a 15% se interessam em ir numa assembleia. Dificilmente vai 90%, vai 100%, que seja. Isso é muito ruim, porque todos nós temos que saber para onde que vai o dinheiro, o que está acontecendo no condomínio, quais são os problemas. Então, assim, quando chega nesse momento, quando a gente apresenta a realidade e mostra que há discussões... É para mostrar a realidade do que você vive. Porque na maioria das pessoas, ela entra no apartamento dela, toma o banho dela, come a comida dela, vai embora, vai para o trabalho de novo e você não sabe o que está acontecendo na essência. Sim. Então, assim, mais briga em si, que é o tópico, já aconteceu discussão de um mandar outro calar a boca. Então, assim, quando acontece esse tipo de situação, eu não me imponho, eu deixo a pessoa desabafar, desde que não haja agressão. Querendo não é uma agressão verbal, mas assim... entre eles ali, mas tentar apaziguar a situação com a administradora, com o advogado, com quem quer que esteja ali do seu lado ali, para evitar isso aí, porque é muito ruim, porque não vai chegar a lugar nenhum. A briga, a discussão, o dedo na cara não chega a lugar nenhum. Aí você não chega ao bem que você queira. Então, na maioria das vezes, é assim que a gente faz. E você, Jobson? Não. Esse tipo de situação também nunca passei. Sempre tranquilo. As assembleias mais de boa? Mais de boa. Muito bem. É porque é uma coisa assim, você tem que despertar dos moradores a confiança e se impor. Se eles confiam em você, aí vai ser o que você vai falar.
Você acha que se às vezes chegar nesse ponto dessa discussão, desse embate mais quente, de ofensa, você acha que se o síndico não tomar pé disso... Aí desanda. E você acha que até vamos dizer assim, a moral do síndico ou aquela imagem do síndico fica ruim perante os moradores? Fica. Perde a confiança, né? Muito bem. Quer complementar? Não, é que na verdade, assim, realmente, se você não tiver o jogo de cintura para lidar com a situação, você perde o controle. Você perde o controle. Então, é muito assim, fácil. É cada um. É muito fácil você perder o controle do condomínio e é muito fácil você tomar o controle. Às vezes você se impõe, às vezes um síndico que se impõe, ele diminui a inadimplência só dele ter entrado naquele condomínio. Os moradores começam a ganhar confiança. Sim. Porque tem morador que não paga condomínio porque não gosta do síndico. Tem situação assim. Entendi. Bom, agora falando de barulhos. Barulho é algo que geralmente incomoda, né? A perturbação do sossego ali, por aí vai. Vocês têm problema disso no condomínio? Vocês têm? Com certeza. Tipo. É o maior que tem, é um dos maiores. Reclamam bastante. Você deve ter esse problema, né, Ana? Porque se você falar que você não tem esse problema no condomínio... Não é muito, Bruno. Bruno. É pouco. Mas tem um pouquinho. Tá, e agora a perturbação... Eu não sei nem como é que eu entro nesse tema. Mas do barulho... Externo ou interno? Não, sabe aquele barulho... Alguém aqui já caiu naquele gemidão do WhatsApp? Sim. Então, e quando esse gemidão do WhatsApp vira uma realidade. Sai do WhatsApp e vira do condomínio, assim. Começa pela Ana com essa pergunta. Ana, já teve esse problema? Falou assim, tem gente que tá mais... O gemidão do WhatsApp tá muito alto, sabe? Pede pra baixar ali. Ô, Bruno, é assim, já tivemos problemas, por exemplo, um morador... falar para mim que o ar-condicionado da casa dele está incomodando ele lá na outra. Falo, gente, isso não é um problema do síndico. Isso aí, o cara coloca um ar-condicionado. O ar-condicionado, lá no nosso condomínio, tem alguns áreas que são com o sistema de o splits e tem outros que são de janela. Então, assim, não tem como você... Não tem o que fazer nesse caso. Não tem muito o que fazer, entendeu? Nesse caso aí, não tem o que fazer. Mas eu já tive um problema sério de barulho aqui do pessoal, assim, no grupo de WhatsApp, virou um burburinho danado, que o nosso condomínio é ali na Barão do Rio Branco, esquina com a 13 de junho. Tem um bar do lado, na 13 de junho, que era o... me lembro o nome do bar ali. Gente, aquilo ali quase me matou, sabe? Sim. Porque eles não entendem que o processo da rua não é problema do condomínio, né? O condomínio não entende isso. Aí, mas olha, foram tantas cobranças e tal. Eu falei, aí eu fui atrás, conversei com um delegado que morava lá no condomínio e tal. Ele falou, dona Ana, o que tem que ser feito? Todo barulho que existir dentro, ao redor do condomínio, passando do horário, as pessoas têm que ligar na delegacia, fazer a denúncia. Se tiver 60 moradores e fizer 60 denúncias, alguma coisa vai ser resolvida. Né? Aí começou, e aí caiu no grupo de novo, vinha aquele assunto, eu não dormi essa noite, porque a música foi até 2, 3 horas da manhã. Aí gravavam, mandavam, era som aberto. No outro dia, eu até coloquei, foi na época até do governo do Marquinhos, se eu não estou enganado. Ali perto do Belmar Fidalgo amanhecia todo sujo de garrafa, de bebida, enfim. Aí eu resolvi tomar uma atitude, chamei um do conselho, que é um advogado, e aí eu comecei a entrar no meio de campo para resolver o problema. Falei, agora eu vou resolver. Eu não entro numa briga, eu não dou um boi para não entrar, mas agora eu dou uma boiada para não sair, eu vou resolver esse troço. Sim. Vou resolver. Aí liga pro diretor-geral da Polícia Militar. Aí conheço bastante gente influente, fui lá, liguei, consegui o telefone da pessoa. A pessoa me indicou, o tal fulano estava de licença, era uma pessoa que estava no lugar, era uma mulher. Marquei horário, porque eles não podem deixar de te atender, né? Sim. Marquei um horário para ir lá. Quando foi 2 dias antes de acontecer o encontro, me mandaram para ir lá na Barão do Melgaço, que é na polícia ali, para conversar com o pessoal, com os militares ali. Fui lá, conversei, relatei toda a situação, porque era absurdo o barulho, realmente. Incomodava muito. Bebê, tudo, né? Incomodava.
Não, a senhora pode ficar tranquila, e assim foi. Aí passou, eles começaram, falei, olha, e é super fácil, ali vocês vão pegar bandido, ali vocês vão pegar drogado, ali vocês vão pegar bêbado, dirigindo, cara sem documento no carro, na moto. Ali tá o foco, virou o foco. E outra coisa, num lugar, gente, o Belmar Fidalgo é um cartão postal em Campo Grande, como é o nosso Parque dos Poderes, né, ali tudo, enfim. Falei, se deixar, vai virar uma baderna. Sim. Bom, conseguimos, aí o pessoal começou a fazer ronda, realmente prendeu, tirou gente e tudo. Aí eles passaram, porque é aquele negócio, passou 2, 3 vezes, acalmou de novo a situação, dali a pouco voltou de novo. Aí eu falei, bom, eu agora vou até conversar, se precisava conversar com o governador do estado, né? Porque eu vou ter que fazer alguma coisa. Aí, e nesse dia, eu me lembro que quando eu fiz a reclamação lá na Barão do Melgaço, eu fiquei com o telefone de um coronel, sabe? Me deram o telefone, eu não sei porque, qualquer coisa a senhora fala com ele. Eu peguei e liguei para ele. Aí ele foi imediatista, sabe? Aí ele fechou as 2 ruas, foi um horror, assim, tocou um horror na rua. Então, aí o que acontecia? Não, aí eu cheguei para esse coronel e falei para ele, olha, coronel, tá difícil a gente resolver, o senhor sabe por quê? Porque os bares que estão aqui, diz que tem costa larga da polícia. Eu fui meio que atrevida até de falar isso, né? Porque eu falei, era o que me falavam, que ali eu não ia conseguir jamais fazer nada, porque ali eram amigos de pessoas, né, da polícia, enfim. Ele falou assim, não existe isso, não pode existir um negócio desse, a senhora pode ter certeza que nós vamos acabar com isso. E com a graça de Deus, mais uma vez, eu te digo, Bruno, que acabou o problema. Muito bem. Entendeu? Então, esse foi o maior problema meu de barulho ali no condomínio. Bom, a Ana já falou que no condomínio dela é meio tranquilo ali, o barulho foi externo. Agora, quando o barulho mais interno ali, né, começa 11 horas da noite, fazer barulho, a cama começa a rangir, né, Thiago? Você já teve esse tipo de problema? Já tive, já. Mas você foi atrapalhar? É que eu não posso falar. É o verdadeiro empata, né? Não pode falar o que é. Não pode. Mas você foi lá empatar? Já. Não foi no momento. Nos dias de fato. Mas eu fui falar com ela pessoalmente, que acho que ia outras pessoas lá e fazia muito barulho. Mas esse foi bem fácil de resolver. O problema maior é quando o morador ele muda, ele não entende da regra do condomínio, não sabe a realidade do condomínio, no sentido de como a construtora entregou. Que às vezes, quando eu comprei, tem acústica. O morador de cima nunca vai ouvir o que tem embaixo. Quando você vê a realidade é totalmente diferente. Você ouve até a hora que ela dá descarga no banheiro. Sim. Então, assim, e o barulho, às vezes a pessoa acha que é em cima, mas às vezes vem lá de baixo, ou às vezes vem lá de cima. Então, 2, assim, 3 apartamentos. E que é que a gente identifica? Barulho, eu não tô aguentando, tá um inferno, você não faz nada, quem que você pensa que é e tal. Então, assim, você tem que lidar com esse tipo de situação. E ainda mais quando as pessoas não conversam entre elas. Que daí você tem que intermediar. Daí entra o papel do síndico. Eu intermedio, tento identificar se é aquela pessoa, se ela tá falando a verdade ou não. Não tem como eu saber, porque o barulho não tem como se adivinhar. Já fiz no começo, quando eu era síndico, de ficar dormindo nas escadas para tentar ouvir o barulho e tentar descobrir. Peraí, você já ficou dormindo na escada para saber de onde é que veio o barulho? Não dormi, mas assim, eu fiquei ali quase fiscalizando. Meu Deus. Para tentar descobrir. Hoje em dia eu não faço mais isso, mas eu já fiz isso. E descobriu? Não. Porque foi justamente nesses 3 dias seguidos de madrugada, não teve barulho, eu não ouvi. Então, assim, mas eu já fiz isso. Então, assim, por quê? Porque você ouve do morador, e a gente também tem que entender que ele trabalha, que ele tem as coisas deles, mas a gente também tem nossas coisas, mas se colocar no lugar dele que é complicado. Sim. Só que às vezes parece para ele que a gente não está correndo atrás de tentar resolver, e de fato a gente está. Só que não tem como estar em todo lugar ao mesmo tempo. Sim. Entendeu? O barulho, ele vem, propaga por qualquer outro lugar. Entendeu? Então, assim, já teve até gente que reclamou, o barulho que tá vindo lá de fora, mas eu falei, lá fora não é responsabilidade do condomínio. Sim. A pessoa faz o que ela quiser. Só que as pessoas confundem que a lei do silêncio, ela não é depois das 10. A partir do momento que a gente incomodou, sim, ela não importa o horário. Exato. Então, assim, aí as pessoas às vezes não sabem disso. Então, assim, é o quiosque que também faz barulho. O pessoal passou um pouquinho do horário, tá fazendo barulho e propaga lá pra cima, porque ele dá eco. Não, você quer ver quando passa os motoqueiros, nada contra, viu, gente? Mas com aquele escapamento barulhento,
E parece que você tá... E olha que eu moro... Casa. Exato, e olha que eu moro no andar alto. Parece que você tá passando dentro do quarto. É um troço louco, né? E realmente o som, ele propaga muito. Ô, Jobson, já teve a situação aí do barulho do amor incomodando? Não. Não? Desse tipo, não. O maior condomínio que eu fui síndico, ele eram 11 blocos e tinham 11 subsíndicos. Então, esse tipo de reclamação raramente chegava para mim. Eu era mais o gestor mesmo. Uhum. E eu falava, eu dei toda a autonomia para eles tomarem as atitudes que eles achassem melhor. Então, eles chamavam atenção, eles multavam. A gente fazia uma reunião uma vez por semana e eles me passavam as demandas. Ou quando, às vezes, o morador ficava passava do limite, aí eu tinha que interceder. Já aconteceu de repente, chegar uma reclamação desse barulho, assim, em grupo de WhatsApp? Ou pior, a pessoa gravar, falar assim, tô ouvindo barulho aqui, tá insuportável, tipo, tá me incomodando, tô conseguindo dormir. Não. Não. Comigo não. Você já aconteceu? Já aconteceu? Já, mas não naquele outro sentido, mas no sentido de arrastação de móveis, conversa muito alta. Sim. Essas coisas já, e quer que toma providência naquele momento. A gente tenta identificar, interfonando, ligando, né? Comigo foram coisas assim, meio fora até da curva, né? Já me reclamaram diretamente, o morador tá estourando pipoca no domingo à tarde, e o outro queria descansar. A pipoca? Pipoca. Não, o que pode incomodar, o senhor poderia tirar o sono, é o cheiro, né? É normal. Cheiro não tem jeito. O fulano de cima tá estourando pipoca, eu quero dormir. Eu não sei se acontece só comigo, mas eu sou daquelas pessoas que às vezes eu vou no banheiro e aí tem a janelinha lá, né? Enfim, e às vezes eu entro no banheiro e já me dá fome, porque o vizinho tá fritando bife. Entendeu? Aí o cheiro entra pela janela do banheiro. Eu falo, meu Deus do céu. O duro é se for outro cheiro, né? Não, se for outro cheiro, deixa quieto. Aí você já fecha a porta. Aí você já fecha a porta, você nem entra, né? Ai, Deus, tá certo. Bom, até que ponto o direito à intimidade pode virar um problema coletivo? Direito à intimidade? Bom, meu momento íntimo aqui e tal. Ou supor, vamos imaginar uma situação onde, de repente, a pessoa vai na sacada ali, ou tá com a janela aberta, o cidadão aparece de cueca, ou a mulher de calcinha e sutiã, ou às vezes passa sem roupa ali, e aí o vizinho, ou o marido, a esposa viu. E até que ponto isso aí pode virar um problema? Porque fala, eu tô dentro do meu apartamento, né? É problema de quem olhou, e aí? Semana passada, a moradora me mandou que ela tá vendo uma pessoa nesse sentido, pelada, e ela tá sendo incomodada. Só que eu falei para ela, eu vou ver, né? Mas assim, ela tá passando por isso nesse momento. Tava, né? Mas assim, por algum descuido. Porque tem gente que fica bem à vontade, né? Dentro do imóvel dele, a propriedade dele, ele fica do jeito que é. E acaba esquecendo que, de fato, tem outras pessoas que podem ver, né? Então, assim, eu acho que assim, a parte privada é de cada um, no meu modo de ver. Incomoda? Incomoda, mas nada impede do síndico, infelizmente, vai ter que intermediar, tentar conversar com aquela pessoa para ver se ela se policia nesse sentido. Porque, querendo ou não, tem uma criança menor, tem um outro tipo de situação que não pode ficar vendo esse tipo de coisa, né? E pode dar até algum outro tipo de atrito fora dali. Ele desce ali, de repente vai tirar uma satisfação e dar um outro problema, né? outra coisa. Então, assim, o que você puder evitar para as pessoas viverem no bem comum, em sociedade, em comunidade, em condomínio, que seja, você tenta. Então, assim, aí parte do síndico tentar evitar. E, infelizmente, a gente tem que tomar frente disso aí. Tem que resolver, né? Tem, de alguma forma, sim. Ana, já aconteceu essa situação assim? Que às vezes, no seu condomínio nunca aconteceu? Nunca. Bem tranquilo. Bem tranquilo. Jobson? Também não. Também não. Eu vi um vídeo esses dias de uma pessoa estava dentro do apartamento dela e falou assim, eu tô aqui. E era um rapaz que filmou e falou assim, olha, eu tenho o costume de ficar pelado dentro do meu apartamento. Só que a sacada ali, né, dava de frente para uma escola. E o policial foi lá e foi tirar a satisfação. E eu acho que pega justamente nesse ponto que você falou, né? Porque é uma questão de, bom, eu moro num condomínio, eu tenho direito à minha liberdade, mas também tenho que entender que às vezes tem uma janela vizinha ali. Eu acho que isso é o preço que se paga de você, de repente, escolher morar num condomínio, por exemplo, de apartamentos, onde tem 2, 3 torres ali próximas, né? É que daí entra aquela questão. A gente falou de barulho, falou de você estar bem.
Aí entra aquela questão que todo mundo fala. Mas por que a pessoa não muda e vai morar numa fazenda? Já que ela não quer barulho, já que ela quer viver bem. Entendeu? Só que assim, acho que tudo é conversado. Né? Se a pessoa conseguir se adaptar, beleza. Se ela não conseguir, infelizmente, não tem jeito. Muito bem o que fazer. Bom, vamos lá. Pergunta sobre caixa 2 de condomínio. Pessoal, a produção pegou pesado hoje, hein? Você acredita que existem síndicos que criam orçamentos superfaturados ou obras fantasmas para desviar dinheiro do caixa do condomínio? E quem deve fiscalizar isso, se o síndico fizer? Vamos lá, Jobson, começa contigo. Quem deveria fiscalizar, a primeira coisa é o conselho. Conselho fiscal. Conselho fiscal. E mais ainda os moradores, né? Só que morador, hoje em dia, eles não querem saber mais. Não participam muito, né? Pega muito aquilo que o Thiago falou, chega de 10%, 15% no máximo da população. O condomínio dos que eu moradores. moro são 528 unidades. A Assembleia dá 30 moradores, 40. Não dá nem 10%. Nem 10%. Nem 10%. E você, nesse cenário, na experiência que você tem, você já presenciou, já ouviu relatos de que o síndico a gente ouve, faz não tem como. A gente ouve. A Ana tá ali falando também. Teve até uma questão há um tempo atrás de um grupo de síndicos que a gente tinha em Campo Grande, era bem misturado, profissional, morador e tal. Aí um síndico morador indicou um prestador de serviço para um síndico profissional. O síndico profissional pediu 10%. O prestador de serviço falou para a síndica moradora. A síndica moradora, ela excluiu o grupo e só colocou síndicos moradores naquele grupo. Tanto que ela mudou o nome. Síndicos Orgânicos de Campo Grande. Você lembra dessa história? Como se somente os síndicos profissionais fizessem isso. Infelizmente, na realidade, não é bem essa. Ou seja, tem síndicos dos dois lados. Dos dois tanto lados. O orgânico, morador, quanto o profissional que pode estar fazendo esse tipo de caixa 2 ali. Entendi. Ana, já presenciou. Eu não sei há quanto tempo também você está como síndica do seu condomínio. 7 anos. 7 anos. 7 anos. Tá, desde quando você assumiu ali, você pegou uma situação, teve histórico no condomínio onde você reside ou não? Lá no condomínio, assim, a gente, antes de eu entrar, quem administrava quem era síndico era um irmão de um proprietário que morava no apartamento, e ele passou uma procuração para que o irmão fosse síndico, né? E esse irmão, assim, ele, na verdade, ele não deu prejuízo nenhum para o prédio, certo? Mas, por exemplo, ele não era o proprietário, então não existia muito interesse da coisa, né? De fazer... de fazer e tal. Rodar certinho. Eu estava comentando, aí quem tocava o condomínio, na verdade, era o zelador. Então, se existia esse tipo de coisa, assim, eu entrei e falei, Paulo, a partir de hoje, é o nome do meu zelador, eu falei, a partir de hoje, tudo no condomínio, eu quero saber o que acontece, tudo. Vai comprar, tinha uma história de ficar um dinheiro lá no caixa. Eu falei, não, eu como síndica vou administrar tudo, o que tiver que comprar, tudo, porque aqui tudo é com nota, tudo que tiver que fazer é dentro da lei. Falei, porque você responde 5 anos depois, né, pelo condomínio, depois você sai da sua gestão. Então, eu falei, eu não posso admitir nada errado. E assim, o que eu fiz? O condomínio não tinha grandes valores em caixa, eu consegui ter um valor, assim, relativamente bom dentro do condomínio, mas eu, assim, entrei de cabeça no sentido que eu trabalho eu sou designer de interiores e mexo muito com reforma. Então, essa parte do condomínio não tem como o cara me enganar. Ou seja, entendeu? você já tem uma noção de preço, do que de fato custa. De tudo. Sabe, a primeira coisa, olha, eu quero o melhor preço. Se não for o melhor preço, eu não faço. Você entendeu? Então, até estava comentando com eles agora que a gente está trocando 300 metros de piso lá. Fiz uma pesquisa de mercado, uma loja que eles até nem sabiam, me perguntaram, né, se era uma loja bacana para comprar, porque a gente, né, atendem bem. Eu falei, olha, para te dizer a verdade, Campo Grande é bem deficiente de atendimento nas lojas, eu acho, né, pelo menos. Mas essa empresa, eu, assim, compro deles, passei muitos anos comprando, depois achei que ficou caro, enfim, e aí agora eu fui mexer na reforma do condomínio e fiz vários orçamentos e eles até me surpreenderam com os valores, né?
Foi bem menor do que todos os locais que eu fui. Então, assim, eu procuro sempre, Bruno, brigar pelo preço, porque se eu não conseguiria administrar o condomínio da forma que eu administro. Eu não tenho, há 7 anos, vamos dizer 6, que no primeiro ano acho que subiu um pouquinho, mas há 7 anos que eu não subo, ou 6 anos que eu não subo a taxa do condomínio. A taxa do condomínio nossa lá é uma taxa de correção da inflação. Ela dá 4%, 3%, 3,5%, 4,5%. Então, assim, não é igual, passa um ano, aí eu já vi condomínio que sobe 10%, 15%, 12%. E isso nunca prejudicou o seu caixa? Nunca prejudicou Nunca teve um déficit de E uma coisa, financeiro. assim, que eu bato em cima sempre é a questão da inadimplência, né? Não sei se você vai tocar também nesse assunto. Vamos chegar. Eu fui, assim, tentei organizar essa parte do condomínio e hoje eu diria para você, assim, que com relação à Caixa 2, eu não tenho esse Caixa 2 lá. Eu tenho um caixa, um dinheiro no banco aplicado, né? E todas as nossas despesas, eu falo, olha, é tanto, então eu te dou aqui a metade, você me entrega, eu te pago o restante. Tudo meu é desse jeito lá no condomínio. Então, a maneira de você barganhar valores hoje é você tendo dinheiro na mão, e você propondo para o cara, você quer 10, mas eu estou com o dinheiro aqui, eu vou te pagar a metade e a outra metade. Quanto você me dá de desconto? Eu sempre faço isso, sabe? Muito bem. Porque também tenho obras lá tenho obra no Alphaville, tenho obra lá no Paineiras. Então, eu sempre procuro fazer aquilo, porque se eu conseguir preço bom, eu consigo fazer mais coisa para o meu cliente. Sim. E o prédio, nesse sentido, eu não estou fazendo para o cliente, eu estou fazendo para a minha casa. Sim, né? afinal Porque você reside eu estou ali. valorizando o meu condomínio. Então, eu procuro sempre fazer o melhor, entendeu? Certo. E aí, Thiago, pegando o mesmo gancho? Assim, pegando a questão do Caixa 2, a gente tem essa história lá atrás. Síndico, de alguma forma, rouba ou superfatura ou algo, né? Quando eu entrei nesse ramo, eu entrei para acabar com isso aí, no sentido de fazer um bom trabalho. Eu acho que, assim, dinheiro das pessoas, a gente está até conversando sobre isso agora há pouco, eu acho que ele é 10 vezes mais responsabilidade do que o seu próprio dinheiro da sua vida particular. Então, assim, a responsabilidade, ela aumenta, e eu sempre briguei, porque eu trabalhei muito tempo no comércio, então, assim, eu sempre briguei para ter o melhor benefício. Não, assim, alguns síndicos fazem assim, por exemplo, eu preciso fazer uma manutenção lá, Thiago. Quanto você cobra? R$2.000. Não, pode fazer. Tem dinheiro lá, pode fazer. Mas ele não pergunta que tipo de material, quanto tempo para fazer, que forma que você vai parcelar. Se você pode fazer um valor menor, eles não fazem isso. Então, eu faço. Então, assim, por quê? Não é porque eu não moro lá, eu tenho apartamento lá, mas não é porque eu não moro que eu tenho que fazer de qualquer forma, entendeu? Esse é um dos condomínios. O outro é a mesma coisa. Então, eu brigo mesmo pelo preço, eu brigo porque, assim, eu sei os valores. Não adianta você falar que é um valor que eu sei. Então, assim, eu entendo do que a gente vende, desde o disjuntor, ar-condicionado, tudo, entendeu? Então, assim, a gente faz de uma forma. Agora, quando eu peguei e assumi o condomínio, teve essa situação aí de alguma coisa estar errada nessa parte financeira no condomínio. Aí entrou o advogado para ver o que vai identificar, o que vai fazer, para ver se de fato a gente descobre. Mas hoje é muito complicado, Bruno, por quê? Se você vai trocar um cano para mim, você me cobra R$1.000, eu falo para você emitir uma nota de 3.000, eu te pago os 3.000 e você emite uma nota de 3.000, o Conselho Fiscal vai fiscalizar, ele vai bater a nota sua com a nota que eu fui pago. Como que vai saber o que aconteceu depois disso aí? É 1.000 o seu serviço, mas os 2.000 foi para quem? Aí é o princípio moral de cada um, porque eu sempre bato na tecla. É a educação, é o princípio moral ético de cada um. Confiança também, então, assim, você foi educado de uma forma que você não pode brincar dessa forma, porque isso criminalmente você vai ser preso. Então, assim, faz o seu melhor, faz do jeito correto que porque a vida nos ensina isso e o retorno ele vem depois, entendeu? Então, assim, faça o seu melhor, porque não é brincadeira mexer com dinheiro, ainda mais dinheiro das pessoas. Só pegando um gancho, morador sempre sabe o custo de alguma coisa. Sempre tem um morador que sabe... Tem pelo menos uma noção ali, exatamente, né? Se está muito fora do uma preço... Vez eu paguei R$500 para o encanador desentupir um cano. O morador me questionou. Mas você pagou tudo isso por encanador? Eu falei, claro, era um encanamento de prumada, que é aqueles canos que descem no prédio. Esses dá mais trabalho, o cara cobrou mais caro. Eu tive que justificar o morador. Sim.
Não, sempre alguém te questiona o valor. Sim. Sim. Alguém sempre sabe De o custo de algum serviço que você está fazendo no condomínio. Agora, falando dessa questão do que a Ana disse sobre inadimplência, como que vocês lidam hoje? O Jobson, você administra quantos condomínios hoje? Hoje, 2. 2 condomínios. Como que é o seu índice de inadimplência aí nesses condomínios? 0. 0? 0. Como que você conseguiu esse feito? Aquilo que eu te falei, a confiança. Boa gestão. Confiança. Boa gestão. Muito bem. Mas em 2018 eu assumi o condomínio que eu moro. Hoje eu não sou mais síndico lá. Uhum. Mas nós tínhamos uma inadimplência de 60%. Meu Deus. Era um condomínio, ele recebia 80 mil por mês, a gente pagava 50 de água, 20 de portaria. Acabava o dinheiro do condomínio. Eu entreguei a gestão, ele estava recebendo 180 mil. Trabalho. E naquela época não tinha garantidora. Uhum. É trabalho. Eu contratei uma administradora competente, eu tirei a que tinha lá, contratei um jurídico competente e corremos atrás. Batia de porta em porta de morador. Muito negociava. Bem. Alguns juros, alguns impostos a gente pode tirar, a gente pode negociar. Os valores jurídicos eu negociei com... Os advogados entraram, ficaram 6 meses sem receber, porque o condomínio não tinha dinheiro. Falei, se vocês entram comigo, Sim. a gente vai ressarcir o atrasado e vamos acertar tudinho. Eles entraram, toparam, e graças a Deus eu consegui. O condomínio... 180 mil por mês recebendo, ainda deixei uma poupança de 20 mil. Muito bem, muito bem. Ana, e aí, como é que é hoje no seu condomínio? Atualmente, 0 inadimplência. Uhum. Mas quando eu entrei, eu tive um problema sério de um morador que já devia 40 mil na época, 40 mil reais na época, já estava com um advogado, e o cara era usando um termo bem, era um bagre ensaboado. Uhum. Mudou de Campo Grande, deixou a mãe no apartamento. E aí eu estava andando no apartamento um dia e chegou uma mulher lá, já bem alterada, sabe, na porta do condomínio. Aí eu falei, o que foi, né? Fui lá com o zelador saber o que era. Era uma oficial de justiça. Uhum. Aí eu falei assim, pois não, senhora. Ela falou, porque esse prédio aqui é um problema. Todas as vezes que a gente vem aqui, já ninguém quer vir, porque nunca a gente consegue citar a pessoa e tal, não sei o quê. Eu falei, não, mas... Eu falei, então, alguma coisa está errada, mas me dá aí o que é. Aí eu fui ver, era o tal do cara que devia os 40 mil no condomínio. E aí começou aquela situação toda, eu falei, não, de maneira nenhuma. Aqui no condomínio, a senhora jamais será proibida de entrar. Primeiro, porque você não pode eu proibir. O que eu fiz? Mandei ligar no apartamento, falar com a pessoa que atendia lá, que era uma senhora já de idade e uma cuidadora. A cuidadora falou, não, nós estamos no apartamento. Eu falei assim, olha, então está subindo, o zelador vai subir com uma pessoa aí que quer falar com a dona do apartamento. Tá, ok. Subiu, ela citou, aí foi a situação que eu até comentei, você não chegou a ouvir. Aí a mulher citou, mas já tinham ido várias pessoas lá para cobrar, essa pessoa aí. E aí, eu peguei e falei para o Paulo, Paulo, agora que... Não, falou, não, ele ficou lá, fizeram todos os documentos, assinaram e tal. Na mesma hora, a pessoa da casa ligou para o proprietário do apartamento, filho dessa senhora, para São Paulo, e eu não sabia até então. E todo mundo do condomínio, os funcionários, tinham medo do cara. Aí, quando eu desci, que eu estava ali embaixo conversando com o Paulo, já tocou o telefone na portaria. O funcionário... tremendo de medo, dona Ana, é o fulano aqui disse que vai cortar meu pescoço e não sei o que. Eu peguei o telefone, seu fulano, o senhor está falando com a síndica, o senhor, por gentileza, abaixa o seu tom, porque se o senhor não falar direito comigo, eu vou fazer uma denúncia contra o senhor está ameaçando meus funcionários, aliás, inclusive seu funcionário, porque o senhor também tem apartamento aqui. Então, o senhor abaixa o tom, porque a partir de hoje a situação vai mudar. Ninguém mais vai ter medo do senhor aqui dentro do condomínio, porque eu vou tomar conta dessa situação. Foi horrível na época, sabe? Foi uma situação extremamente constrangedora. E o advogado acabou comendo barriga,
que ele levou o processo para São Paulo, porque o cara andava de iate, falava que não tinha dinheiro, aí ele achou melhor levar para São Paulo, onde estava o rapaz lá, o dono do apartamento. Levou para lá e ele acabou comendo barriga e perdemos entre aspas. Aí eu fui no escritório do advogado, foi eu, um outro advogado, o Breno, que o pessoal conhece, e meu filho, que também é formado em Direito. Chegamos lá, conversamos com ele, e ele tinha recém passado num concurso de cartório, e ele também não podia ter um processo. Aí ele assumiu a dívida, nós recebemos a dívida, né? Ele parcelou, eu fui atrás de uma pessoa que tem 30 apartamentos dentro do nosso condomínio, é um majoritário, e falei, olha, a situação é essa, o que o senhor acha? Ele é advogado. Eu falei, o senhor acha que a gente deve aceitar dessa maneira que ele está podendo pagar? Ele falou, Ana, corretíssimo. Melhor receber parcelado do que não receber, né? Não receber. Então, Exato. eu me lembro que na época entrou quase 5 mil reais por mês da coisa, acho que foram umas 10 parcelas, não me lembro, 8, 10 parcelas, e a gente conseguiu receber. Então, eu não tenho inadimplência. Um mês o morador fica, no outro mês ele já paga, isso não é considerado inadimplência, né? Ele paga, Ana, atrasei esse mês, enfim. Mas, assim, quando passa 2 meses, eu já falo, olha, eu vou entregar para o advogado. Sim. Porque tem que ser, porque o prédio depende de cada centavo ali, né? Que entra, porque ali a água não para, o cara, lá nós temos gás, nós temos a energia, tem a água, tem os funcionários, então não dá, não tem como. Sim. E se você não sobe o apartamento do jeito que o pessoal sobe, então você tem que, o mínimo que ele tem que fazer é ser correto, de pagar o condomínio dele, né? Sim. Então, assim, não tenho problema, Bruno, eu falo que eu sou abençoada nesse sentido, sabe? Que é uma coisa, assim, muito gratificante de eu estar lá até hoje. Porque inadimplência, eu acredito que seja horrível, porque você não consegue nem olhar na cara do condômino, né? Porque o cara te devendo para o condomínio, você precisando fazer as coisas, e o cara te devendo ali, você não pode administrar uma obra, uma coisa por falta de dinheiro, né? Então, não tenho esse problema. Com a graça de Deus, é tranquilo, bem tranquilo. Muito bem. E você, Thiago, como é que tá aí hoje? Quantos condomínios você administra? Hoje são 2, Bruno. Hoje 2. Eu tenho 2 residencial. Um é uma situação diferente da outra. Uhum. O primeiro, ele já tem uma garantidora, que é o que o Jobson comentou. Então, a garantidora, ela te garante aquele valor do condomínio, ela cobra uma porcentagem em cima, então você fica tranquilo para trabalhar todo mês com aquele valor. Sim. Você consegue administrar bem melhor o condomínio. Se tem inadimplência, e de fato lá tem, aí é essa empresa que ela aciona. vai notificar, e para mim não tem preocupação com isso aí, se o cara paga ou não. Então você trabalha com garantidora, né? Nenhum, sim. Nenhum condomínio. O outro, não. O outro, eu acho que o índice de inadimplência lá, acho que deve estar em torno de 8%. Por quê? Quando eu peguei o condomínio, tem muito morador que nem... tem morador, por exemplo, já que teve esse problema de invasão ali, desvalorizou muito o imóvel lá nesse local. Então, tem gente que nem quer pagar por conta disso. Eles misturam as coisas. Mas eu falo, mas lá tem a água do seu apartamento, tem as coisas, tá tudo lá. Não é justo. Entendeu? Então, assim, tem muito esse embate ainda, que é um problema lá. Porém, é muito pequeno quando eu peguei o condomínio. Ele aumentou bem. A inadimplência ela diminuiu muito. Mas, infelizmente, tem esse problema lá. Eu não consigo pôr garantidora lá, porque quando entregou o condomínio, nem a BITS tinha. Não tem o registro de imóvel, não tem nada. Então, assim, eu estou tentando de alguma forma para isso, para mim conseguir andar para frente lá, para poder se inibir disso aí. Muito bem. Bom, falando de todos esses problemas que a gente trouxe aqui, de questão de contratação suspeita, de inadimplência, de por aí vai. Quando a gente fala de uma plataforma que mostra o antes, como era o condomínio, orçamentos, indicações, notas, avaliações, e aí eu falo disso e falo da Habitarrank, né? Porque ela é uma plataforma que justamente traz isso, olha, fica ali tudo transparente, bonitinho, tal, aqui, e eu consigo saber o comparativo, quem está administrando melhor, quem está gerindo melhor. Vocês acham que uma plataforma assim como a Habitarrank, que consegue detalhar, trazer o comparativo, e outros condomínios conseguem ver a avaliação do síndico, do prestador de serviço, da administradora, do jurídico, e por aí vai. Você acha que isso inibe um pouco e afasta, ou faz com que aquele síndico, talvez que tenha aquele comportamento mais
Obscuro. Não profissional. Isso, não Malicioso. profissional. Malicioso. Não. Profissional. Sabe aquele negócio assim, olha, que... Você acha que essa galera começa a se afastar um pouquinho mais? Com certeza, porque assim, acho que tudo que agrega informação, verdade, e para nós, moradores, para nós, cidadãos, tudo é válido. Acho que tudo na vida que é informação, ela é válida para nós. Então, assim, porque às vezes tem gente que nem conhece o Jobson, nem conhece a Ana, nem me conhece, e não sabe do nosso trabalho. Sim. Entendeu? E isso ajudaria, fora os outros síndicos que cá já vieram, já que eu dei uma olhada lá no Instagram de vocês. Então, assim, tudo que puder, para a gente ter mais segurança na nossa cidade, no nosso condomínio, na administração. Porque E dá essa peneirada também, dá né? peneirada. Separar então, o joio do trigo. o joio do trigo. Então, assim, acho que isso é muito válido, porque acho que todo tipo de informação é educação. Sim. Então, assim, a gente precisa disso para nos aparecer, né? Para a gente mostrar o nosso trabalho, nosso serviço. Sim, e agora é tudo bem transparente, né? Porque a imprensa tá aí, né? Sim. Eu falei, aquele edifício ali, eu me levei o maior choque o dia que eu soube, na Afonso Pena, o Dona Neta. Uhum. Vocês viram sim. aquilo? Uhum. Um horror, né? Assim, uma coisa de doido, um caixa em déficit de mais de com dívidas terríveis, dívida de imposto federal, né? Que parece-me que foi alguma coisa assim, né? Sim. Que não pagou, de funcionário. Então, eu falo que até falando nessa situação, eu tenho um funcionário que aconteceu um acidente com ele ficou de licença, e ele trabalha à noite no nosso condomínio, 12/36, e durante o dia ele tem outro trabalho. Mas ele não queria, ele queria voltar ao trabalho, né? E ele falava assim, dona Ana, por que só não deixa à noite? Eu só vou ficar sentada, eu não faço nada, aqui é tranquilo o condomínio. Falei, rapaz, a sua tranquilidade é a minha desgraça. Se você vier ficar tranquilo aqui, é a minha desgraça. Falei, você já pensou se eu levo o azar de aparecer um fiscal do Ministério do Trabalho, que é um órgão federal, ver uma situação dessa? Isso aí não vai em cima de você. Você não está nem aí, você voltou porque a síndica autorizou. Sim. Sabe? Exato. Então, eu simplesmente falei, não, se eu tiver que ficar 1 ano lá, meu filho, você vai ficar pelo INSS. Quem mandou você subir no telhado? Não é? Então, eu falo assim, a você ter essa consciência, é o que a gente fala de ser honesto, correto, e contribuir para isso, né, no condomínio. Eu acho que é a melhor coisa, porque você ter a transparência realmente. Comigo não tem problema nenhum. Ali, quem pegar o barco vai pegar o trem andando retinho. Retinho. E você, Jobson, acredita que a plataforma transparente, assim, ela ajuda bastante nessa separação do joio e do trigo e também, claro, né, trazer amplamente o trabalho dos bons síndicos? Acredito, claro, sem dúvida. Toda informação é válida, né? Uhum. Muito bem, muito bem. Bom, gente, antes da gente ir embora, que nós temos que ir embora, que o nosso tempo já está batendo aqui o limite, eu quero dar um recado para você que está nos acompanhando, tá? Vai ter um curso do Síndico Diamante, tá? Lembrando para você, curso do Síndico Diamante, para você que já é síndico profissional, para você que de repente não é síndico profissional e quer entrar nessa área, quer aumentar os seus ganhos, quer se profissionalizar, quer, enfim, voar nessa área, tem um QR Code que está aparecendo na tela para você agora, é o link para você fazer a sua inscrição. Corre que é por tempo limitado, as vagas também são limitadas e você pode fazer a sua participação e a inscrição no curso Síndico Diamante, tá certo? Muito bem. Bom, o episódio de hoje rendeu bastante bons temas, coisas polêmicas, e eu quero agradecer a presença do Jobson Santos aqui com a gente, ele que é síndico profissional. Jobson, obrigado, viu, pela sua participação. A Ana Musi também. Ana, obrigado, viu, pela sua participação. Eu que agradeço, Bruno. Vale, boas histórias, hein? Você viu? Depois você passa as rezas e as orações para eles. Vou ensinar, pode deixar, vou ensinar. Os terços. Isso, para viver mais tranquilo. Tiago, obrigado também pela sua participação, tá certo? Eu que agradeço, obrigado pelo programa. Valeu. Gente, obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu carinho. Naquela geral, um grande beijo no seu coração. Fiquem todos com Deus. Obrigado. Valeu, tamo junto. Segue as nossas redes sociais aí. Até o próximo episódio.